Marcos, como vai? Oi, tudo bem? Tudo bom? E você, como é que vai? Bem, bem. Minha voz, minha imagem está chegando bem aí para você? Ainda está carregando, Marcos, mas está Tá chegando carregando. sim. Está chegando sim. Maravilha. Bom, já estou me vendo aqui, estou ouvindo você, então sinal que nós estamos indo, começando bem, né? Já estamos ao vivo. É isso aí. Você está em São Paulo? Eu estou em São Paulo. Na verdade, eu sou de São Paulo, mas em função da pandemia, eu vim para o interior. Eu estou em Itapetininga. Ah, tá. Todos gostam do interior, né, Rosana? Aqui é mais aconchegante, né? Não tenha dúvida, Marcos. Não tem... Depois até vou contar como é que foi essa mudada, essa transição aí de moradia em função da pandemia. Mas acho que todos nós, nesse momento, temos muitas histórias aí para contar, não é? Verdade, realmente, né? Esse momento está bastante conturbado, mas eu acho que se é que a gente sempre tira lições de tudo, né? E eu imagino que num momento como esse, cada um está tirando uma lição ou está aprendendo alguma coisa, que a gente está sempre aprendendo. É, Mas a questão do envolvimento familiar, do calor humano das pessoas, do abraço num idoso que a gente gosta, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, estão significando muito hoje, os momentos que a gente pode ter com eles, né? é, Então, não sei, as coisas acontecem na vida da gente, talvez por propósitos. Imagino que isso possa ser algo também nessa linha, né? sim. Mas, enfim, eu quero muito agradecer você por se disponibilizar a estar conosco, né? Para nós tem sido, assim, uma parceria de ouro mesmo, as pessoas que estão conosco nas lives da Viesp. E eu, particularmente, né, tenho muitos amigos psicólogos e, recentemente, nós participamos de uma ação social regional aqui, para, num grupo de amigos e entidades da sociedade civil, colocarmos algumas medidas de ajuda para as pessoas na pandemia, especialmente profissionais da saúde que estão lá no fronte dos hospitais. E nós montamos um grupo de psicólogos que se propôs a fazer consultas remotas, sabe? Então, seus colegas são muito receptivos nesse ponto de ajudarem as pessoas, né? Isso é muito bacana, né? E esse é o momento, né, Marcos? A gente vem vivendo aí boas situações, muitas ruins também, né? E essa é uma das dicas que eu vou deixar aí na minha conversa com o grupo, da gente ficar mais voltado às coisas boas, né? Algumas ações de solidariedade, algumas coisas até que nos encantam. Como eu dizia, eu moro em São Paulo e no meu prédio, o pessoal mais jovem ofereceu ajuda ao grupo de risco para fazer compras, para ir para sacolão, e foi uma atitude muito bacana. Sou só eu e meu marido, ele é altíssimo grupo de risco, ele é cardíaco, ele tem um problema de pulmão, e por isso eu vim para o interior, Marcos, porque nós ficamos muito assustados a princípio, e temos mais de 60 anos, e as pessoas do prédio tiveram ações assim de solidariedade, de cuidar da gente. Eu não tenho filhos, e a gente viveu aí vizinhos muito zelosos, muito generosos, e em que pese que a gente está vivendo momentos aí de ver a questão da política, né, principalmente os políticos, alguns órgãos aí, a saúde não se posicionando, a gente tem que ficar com as coisas boas, né? E você que está no interior deve viver aí coisas bem bacanas, porque o interior ainda tem essa proximidade, né, Marcos? Sim, eu estou em Presidente Prudente, que é o oeste do estado de São Paulo, né, um ponto bem extremo aqui. E Presidente Prudente hoje tem em torno de 250 mil habitantes. É uma cidade de médio porte e um polo regional. E a gente acompanha o dia a dia de cidades menores e cidades maiores também, através essa ferramenta tecnológica que nós temos hoje, que é fantástica, né? As redes sociais nos aproximaram. E eu tenho acompanhado. A vida no interior, ela é boa, obviamente tem bem mais qualidade, né? Os colegas que estão chegando aí, a maioria, eu quero a criação do interior, e sabem bem o que eu estou dizendo. A gente tem condições de almoçar em casa, que é algo que num grande centro é impraticável. Enfim, tudo isso. É Mas mesmo. olha, eu quero assim reiterar aqui o meu agradecimento em nome da Viesp e da Abad São Paulo também para você.
dizer que a nossa equipe tem sido muito feliz nas escolhas e nas parcerias. E para esse pessoal nosso que está chegando aí, né, Rosana, porque a protagonista é você, não sou eu, você vai falar sobre saúde emocional, cuidando de você e do seu negócio, né? Sim, sim. Pessoal, a Rosana Marinari, ela é psicóloga pela Universidade de São Marcos e pós-graduada em gestão de RH, né? Pela PNL, Dinâmicas de Grupo também, é trainee, coach empresarial e palestrante. Nós estamos muito bem servidos. Tem 30 anos de atuação e desenvolvimento e treinamento organizacional em grandes empresas, que chique. E sócia consultora da Praxis Consultoria, né? Formou mais de 2.500 líderes, que maravilha, hein? Sabe que eu sou entusiasta de liderança e formar liderança, né? Trabalho muito com jovens, não tenho a tua qualificação, mas gosto de estar com eles para aprender também. Formou também palestrante, escritora de temas sobre liderança, neurolinguística, né? Coautora dos livros Coaching para Alta Performance, Excelência Pessoal e o Novo Manual do Coaching. 2 décadas de paixão pela liderança. Que maravilha. Rosana, o nosso pessoal está chegando e estão todos com você. Vou acompanhar aqui para deixar você falar bem à vontade, tá? E estamos juntos aí. Muito obrigado mais uma vez, tá? Obrigada. Espero que saia tudo bem, que o pessoal goste. Eu só perdi você aqui, Marcos. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu não estou mais vendo você na minha telinha. Não sei o que houve, eu te perdi. Esse problema de internet nós estamos tentando resolver. Alguns, eu conversei com o técnico, estão acreditando muito ao volume de coisas no Instagram, né? Mas tá bom, vamos em frente, viu? Um grande beijo para você, boa palestra, boa live aí, tá bom? Tá ok. Muito obrigada. Deixa eu me achar aqui com vocês. É um prazer estar aqui, não é a primeira vez que eu estou junto do pessoal da Viesp, e falar para o turismo realmente assim enche meu coração, porque é um segmento no qual eu já trabalho há muito tempo e eu tenho muito carinho e muita admiração pelos profissionais de turismo, que eu vejo que nesse momento vem saindo bastante bem posicionados. Eu acho que o profissional de turismo sai dessa pandemia, né? E vamos sair, sim. Nós vamos falar bastante sobre isso, mas ele sai como um profissional disponível, comprometido, que leva a solução, que realmente está presente nos momentos adversos. Então, eu acho que se a gente tem que ter alguns aprendizados, e essa nossa conversa, o objetivo é deixar aprendizados, esse é um deles. Deixa eu só ver com o pessoal, poxa vida, estamos aí com 46 pessoas. Que bom, pessoal, espero que valha a pena. Deixa eu ver se está tudo certo. Me digam, por favor, se vocês estão me vendo bem, se estão me ouvindo bem, se está tudo certo. Eu estou dando alguns minutinhos para o pessoal se organizar e entrar, e enquanto isso a gente vai falando um pouquinho, vai aquecendo aí as turbinas. Boa tarde, estão ouvindo? Sim, dê positivo, se tiver tudo bem, se estiverem me vendo e me ouvindo. A Tânia já vi que está aí, Juju está aí. Que coisa boa, sempre cercada de pessoas que me acompanham já há muito tempo. Que legal, muito bom. E eu sou uma apaixonada pelo interior, eu sou uma apaixonada pelo turismo e, como o Marcos bem disse, eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano. Então, se eu tenho um objetivo com vocês aqui hoje, a primeira coisa é ajudá-los a ampliar um pouquinho a percepção de vocês, a criar algumas alternativas sobre como a gente pode atravessar esse período cuidando mais da nossa saúde emocional, da gente, né? Primeiro você e depois o seu negócio. Eu sei que eu estou falando aqui com agentes de viagem e estou falando com empresários de vários tamanhos, né, de portes diferentes, mas que neste momento
estão vivendo aí o tsunami que está sendo a pandemia para o turismo, né, pessoal? Concordam que o turismo está sendo bastante, né, bastante acometido e é um tsunami. Eu costumo dizer que sabe quando a gente está naquelas avenidas da praia, que tem aqueles prédios bonitos, né? Aquela avenida com duas pistas de um lado, duas pistas do outro, ela é, né? Tem aqueles prédios de fachada imensos e todo mundo de frente para o mar, com uma paisagem super, hiper privilegiada e, de repente, vem aquela baita onda e quem ela primeiro arrasta são aqueles prédios belíssimos que ficam numa posição tão privilegiada. E é assim que vem o turismo, né? O turismo vinha em 2019 muito bem, trazendo aí bons resultados e nessa pandemia a gente percebe que foi como se a gente tivesse aí na Avenida da Praia e fôssemos um dos primeiros a serem atingidos. Ok, olha lá o pessoal, está dando oi. E o que eu quero conversar com vocês é o que eu tenho vivido como consultora de negócios e eu quero trazer algumas dicas que podem ajudar vocês a atravessar isso de uma forma mais tranquila. E aqui nós vamos ter 3 pilares. O pilar da gente como pessoa, o pilar do negócio, porque eu entendo que vocês são SA, vocês são vendedores SA e responsáveis aí por gerarem receita, por cuidarem dos clientes. E então, vamos olhar aí sobre o pilar do negócio e depois nós vamos olhar também algumas ações junto ao cliente. Então, está todo mundo me dando um joinha e eu quero dividir essa nossa conversa basicamente em 2 momentos. O primeiro momento, onde eu vou estar aqui sozinha e eu vou fazê-los participar, eu vou pedir aí algumas dicas e, ao final, eu vou reservar alguns minutos para vocês poderem compartilhar algumas situações. Porque eu acho que esse nosso encontro, ele vai permitir que a gente possa reviver algumas histórias. Né? Eu gostaria de ressignificar um pouco o que a gente está vivendo e fazê-los se conectar com aquilo que mais traz a essência de cada um de nós, de cada um de vocês. Ok? Então, só para alinhar, eu já levei aí uns 7 minutos. Está todo mundo me vendo, nós estamos com 65 pessoas, que bom. E, como eu dizia, eu amo atuar com desenvolvimento humano. Eu sou psicóloga de formação e há mais de 30 anos eu trabalho em consultoria de negócios e o meu foco foi sempre liderança, principalmente, e times de vendas. E mais ou menos há uns 15 anos atrás, eu fiz a minha primeira formação em coaching. Eu nunca comecei como coaching de pessoa física, mas nunca foi a minha praia. A minha praia sempre foi organização. Sempre foi ajudar pessoas dentro da organização a alinharem seus objetivos individuais aos objetivos da organização e sempre foi ajudar empresários a conseguirem conciliar pessoas e resultados, que é uma tarefa dificílima. E eu venho trabalhando principalmente em consultoria de negócios, como uma advisory empresarial. E uma das ferramentas que a gente utiliza é o coaching de negócios. Então, é por isso que a gente fala muito em ampliar a percepção, em criar aí algumas possibilidades, algumas alternativas, para que vocês possam sair daqui mais leves, mais positivos, mais otimistas e confiantes. Eu estou sendo aqui orientada a compartilhar o site da ABAV, o site da Viesp, o endereço do IG. Eu vou pedir para a Helena, que está aqui comigo, colocar isso. De tempos em tempos eu vou postar. Depois eu vou deixar o meu e-mail e esta apresentação eu vou reenviar por e-mail
para as pessoas que disserem eu quero, ok? Uma apresentação simples, mas além dessa apresentação, eu já estimulo vocês a pegarem lápis, caneta e papel. Porque se vocês tiverem algum tipo de sacada, algum tipo de insight, anotem. Eu sempre gosto de pensar numa live, num curso, num treinamento, com um ROI, que é o meu retorno de investimento. Mas você vai dizer, Rosana, eu não estou pagando nada. Eu sei, mas se você tiver nesse momento retorno desse tempo que você está aqui comigo, já vai valer a pena. E a gente está sendo bombardeado de live, de pessoas que a gente não conhece, de temas que a gente tem mais ou menos interesse, mais ou menos profundidade. E se a gente começar a assistir qualquer tipo de tema que nos interesse, anotando sacadas e insights e como eu levo para a minha vida, você já está no ganho. Então, Helena, que está aqui comigo, vai colocando os endereços da Fiesp, da ABAV, do LinkedIn, do Twitter, do Instagram, o meu pessoal, e depois eu também vou deixar o meu endereço para vocês seguirem. Bom, pessoal, nós vamos falar, eu vou começar falando um pouco de contexto. Eu não sou epidemiologista, sanitarista, economista, mas nós estamos, de fato, vivendo um momento que eu apelidei de coronacrise, né? Há mais ou menos uns 2 anos, eu venho atuando profissionalmente com um grupo de profissionais do programa Freedom, que, além dos meus clientes de consultoria, além dos meus clientes de coaching de negócios, eu acabei sendo convidada para fazer parte como uma das coaches do pilar de liderança e gestão do programa Freedom, que é o programa de um profissional bárbaro de marketing, que é o Pedro Superti. E quando essa crise começou, nós começamos a nos debruçar em tudo que se referia à crise, porque nós estávamos em meio a um programa com mais de 500 empresários que vinham buscar desenvolverem os seus negócios. Esse programa, ele trata do pilar de marketing, de vendas, de liderança e gestão. E esses empresários fecharam esse programa em janeiro, um programa que leva aí 10 meses e cujo programa, além de uma série de aulas, sessões de mentoria, teriam sessões de coaching. E quando isso tudo começou, nós estávamos iniciando a primeira sessão de coaching em março e levantando marcos de negócio para todo o ano. Olha que coisa doida! Metas, indicadores, e isso foi nos pegando, e também aos empresários, de uma forma assustadora, porque a gente estava falando de futuro, sendo que o presente estava absolutamente negro. E por isso nós apelidamos de coronacrise. O programa está em andamento, muitos empresários conosco, graças a Deus, eles perceberam o valor e nós fomos fazendo ajustes, nós fomos fazendo toda a sorte de ações que pudessem tranquilizar esse empresário diante de tudo que a gente vem assistindo. E por isso eu chamo de coronacrise. Coronacrise, primeiro, porque tem o pilar da saúde. Nós todos estamos vivendo um momento onde a gente tem muito medo de adoecer. Como pessoas, as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais mais idosos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E a própria saúde, né, a própria medicina não dá conta, ela não entende como isso. Claro que a gente sabe que isso começou na China, existem várias versões, e o que a gente sabe é que ainda não existe uma vacina, não existe um tratamento. E isso nos deixa muito inseguros. Isso nos deixa absolutamente ameaçados por algo que não tem controle. Concordam? Faz sentido, pessoal? Então, o primeiro
pilar dessa crise é a saúde. O segundo pilar é o da economia, porque é uma guerra que está instalada, onde os meios de produção não foram atacados, os demais foram. Nós temos hoje uma recessão, nós temos hoje inadimplência, nós não temos hoje circulação de moeda, o mundo parou. O mundo inteiro ficou paralisado e vivendo os efeitos dessa pandemia que em cada lugar foi de um jeito diferente, mas hoje a gente pode dizer que o mundo parou. E o que a gente sabe é que empresários, empresas, colaboradores foram assolados pela pandemia e nós sabemos, sim, que nós vamos ter uma recessão. Nós vamos ter uma recessão que vai durar aí alguns anos. É claro que alguns países terão impactos menores, mas nós teremos, sim, momentos difíceis. E o turismo, vocês já sabem, é um dos segmentos que preocupa, porque ele ele sofre diretamente, sobretudo porque todo mundo foi afetado. E o que a gente percebe também, pessoal, é que o terceiro pilar é o pilar do estado emocional. É como se a gente estivesse num túnel escuro, onde a visibilidade é muito pequena e a gente precisa pensar no curto prazo. É isso mesmo, pessoal. Quem diria que nós estaríamos hoje vivendo isso? Nós estávamos em março e em janeiro nós entramos o ano curtindo nossas férias, virando o ano, fazendo projetos, construindo uma série de sonhos, curtindo o verão, pensando nas nossas viagens, nos nossos passeios. Logo depois viria o carnaval. O carnaval, nós já sabíamos que tinha uma pandemia, mas estava lá longe, era na China, começava a dar alguns indícios na Europa, mas aquilo não nos preocupava. A mídia não falava, claro, a gente sabe bem por quê. E eu disse a vocês que eu contaria histórias, né? E olha só, pessoal, eu não sou uma pessoa fanática por carnaval, já contei aqui que o meu marido é triplo risco, e eu acabei indo pular carnaval. Teve um evento do Jorge Mateus, um carna show meio sertanejo, meio carnavalesco, depois Banda Eva, e lá fui eu com o marido, uma turma de amigos, e a mó muvuca, sabendo que a gente já estava correndo um baita risco, né? E hoje, quando eu penso, eu falo, meu Deus, emocionalmente aquilo me deixa muito vulnerável. E é assim que nós estamos vivendo hoje, um ambiente complexo, marcado por muitas divergências, por opiniões que são conflitantes, que confrontam com o nosso senso, com o nosso bom senso, e algumas pessoas vivem isso como um pânico absoluto. Eu tenho amigas que mergulharam numa depressão, algumas estão com crise de pânico, outras estão preocupadas com alguns quilinhos, com o cabelo sem tintura, sem corte, vendo séries, né? Deitadas aí, lendo eventualmente um livro, de pijama até meio-dia. Outras vivendo aí o home office, vivendo aí dividir a casa profissionalmente. Eu acho que muitos de vocês também. Quem aqui está de home office, pessoal? Ok, peraí. Alguém está me pedindo uma solicitação para participar do meu vídeo ao vivo. Já, já, pessoal. Eu deixo já, já, mais para o final. E aí, pessoal, eu convivi com mulheres, inclusive de turismo, que diziam, Rosana, eu estou tendo que cozinhar, eu estou tendo que limpar a casa, eu estou tendo que ajudar meus filhos na escola, eu estou dividindo a internet com o marido, com criança, eu tenho cachorro, eu tenho adolescente e eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para
consegui fazer algumas atividades até umas 9, que é quando aqui em casa o ritmo começa a pegar fogo, e as pessoas vivendo aí toda sorte de dificuldades. Vocês também, pessoal, de home office, com criança, sem ajudante, sem faxineira, lavando roupa, sim ou não? Diga sim, diga eu, né? E olha só, eu também, né? E quando eu começo a ver isto tudo, eu falo, isto acaba nos envolvendo emocionalmente. E olha só, pessoal, eu trouxe aqui 3 estados emocionais: o pânico, pessoas com muito medo, pessoas que tudo bem, deixa a vida me levar, comigo isso não vai acontecer, pessoas paralisadas, né? Pessoas que absolutamente acabaram se trancando, e isso também não é bom. Pararam de viver, pararam de se relacionar com pessoas até à distância, o que é bem interessante. E a gente, de alguma forma, precisa respeitar isso tudo, ok? E quando a gente fala nessas emoções que a gente sente, a nossa família está sentindo, o nosso cliente também está, né? E olha só, pessoal, falando de estado emocional, entra uma figurinha nessa história toda, que é o nosso cérebro. Nós temos 3, né? E eu não vou falar aqui de neurociência, mas nós temos 3 partezinhas, e esta parte mais primitiva, que é o nosso cérebro reptiliano, ele só funciona pensando numa coisa: te proteger, te defender. E a hora em que ele percebe que você está em perigo, que você se coloca em perigo, ele aciona alguns mecanismos que podem ir para a fuga, para a luta ou para a paralisia, né? São mecanismos de sobrevivência. Tem uma partezinha aqui chamada amígdala, que é responsável por isso. E a amígdala, ela começa a produzir o medo no sentido de te colocar em alerta. Só que o medo, pessoal, não é ruim. O medo não é fraqueza. E a gente tem a ideia de que ele não nos ajuda, ao contrário, o medo nos ajuda, ele faz com que nós tomemos alguns cuidados, com que a gente possa adotar alguns comportamentos e algumas posturas. E toda vez que nós temos uma situação de perigo, o medo está associado. E tudo bem, desde que a gente comece a fazer algumas provas de realidade. Tipo, esse medo se justifica, mas se eu estou lavando as mãos, se eu estou com cuidado, se eu estou fazendo bem a minha quarentena, isso tudo faz sentido? Então, na hora em que você começa a questionar o medo, desafiar o medo, isso começa a ser positivo. E a gente vai conversar um pouco sobre como a gente pode fazer isso de uma forma um pouco mais tranquila. O fato é que o nosso cérebro, ele começa a criar uma série de mecanismos, uma série de mudanças fisiológicas. Então, tem dias que você está muito ansioso, e esse é uma das maiores emoções que nós estamos vivendo na pandemia, uma ansiedade bastante intensa. Depois é o medo, depois tristeza, irritação. Ele começa a trazer alguns outros mecanismos, tipo, tem horas que você sente a tua frequência cardíaca aumentar, você se sente suando, você se sente sem sono, sem vontade de comer, ou dormindo muito, ou acordando de madrugada, e você começa a ter alterações fisiológicas. Pessoal, isso faz parte, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é cuidar do nosso comportamento. E como é que a gente começa a cuidar do nosso comportamento?
Quando eu começo a me preparar para estar com esses empresários, eu confesso a vocês que eu parecia a doutora pandemia. Eu estudei a China, eu estudei a Itália, eu tinha amigos na Itália, eu tinha amigos nos Estados Unidos, como é que está aí, o que é. Eu virei uma especialista. Cloroquina, azitromicina, eu falava absolutamente de tudo. E eu tinha que entender para, de alguma forma, levar algumas informações para esses clientes. Só que num dado momento eu disse, chega, o que eu sei está suficiente. E esta é uma primeira dica que eu quero deixar. Se de tudo que nós vamos fazer for valer a pena, a minha intenção é te dar algumas dicas. Então, num dado momento, pessoal, o que você sabe é suficiente. Você já sabe se proteger, você já sabe quais são, como é que você usa a máscara, como é que você lava, se tem que passar, o álcool gel, como é que você lava as suas mãos, você transfere isso para a sua família. Você não precisa saber quantos leitos de UTI estão vagos, quais são os bairros. Eu tenho uma amiga que você fala, Dani, como é que está a Vila Mariana? Está sem leito. A capacidade das UTIs da Vila Mariana se esgota. Ela sabe tudo, ela monitora tudo o tempo todo. Gente, isso é um sofrimento. Então, num dado momento, o que você sabe será suficiente para você e para a sua família. Então, eu costumo dizer assim, dê um stop e comece a acompanhar, eventualmente, numa mesma fonte de informação. Quando você estiver agoniado, quando você estiver precisando desabafar, fale com uma ou duas pessoas com quem você costuma fazer isto. Não saia fazendo isto indiscriminadamente. Selecione as pessoas, porque um cuidado, pessoal, que é fundamental é você cuidar do teu estado emocional para que você não tenha baixas de imunidade. Você é responsável por se manter bem. E cada vez que você se colocar muito triste, muito ansioso, muito amedrontado, em pânico, o teu sistema imunológico começa a sofrer com isso. E isto pode te trazer toda sorte de sintomas e de agravamentos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que você passe, sim, por isso de uma forma tranquila. E aí algumas dicas. Ande, faça seus exercícios, veja seus filmes, leia seus livros. Tem aí algumas pessoas que andam pregando como ser mais produtivo, você tem que fazer isso, isso. Cara, você tem que fazer aquilo que for mais confortável, te fizer melhor, que te deixar mais saudável, que te deixar produzindo mais hormônios de bem-estar. Ocitocina, dopamina. Produza hormônios que te tragam alegria, que te tragam qualidade de vida, que te mantenham em alta, não em baixa, tá? Olha só, pessoal, eu disse que eu ia contando várias histórias. Eu contei da minha amiga que monitora todos os leitos de UTI de São Paulo. Agora ela está monitorando Itapetininga porque eu estou aqui. Outro dia, um amigo disse, nossa, você está em casa e tal, sabe que eu adoro ver filmes, eu gosto muito de ver Netflix, assiste O Poço. Era no começo dessa pandemia. Pessoal, eu assisti. Eu quase me joguei do 23º andar. Aquilo foi me dando uma agonia, aquilo foi me dando uma tensão, aquilo foi me gerando um estado sabe, de baixo astral, de nervoso. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Aí ele falou, olha, eu vou te dar outra dica. Dica, assiste O Milagre na Cela 7. Sei lá, alguma coisa assim. Aí eu comecei a me informar, eu falei, o quê? Um filme triste? Tô fora. Então, selecione aquilo que entra nesse canal. Cuide do seu canal de entrada. Não deixe que quaisquer notícias, quaisquer informações entrem. E aí, pessoal, vai uma coisa que eu tenho feito e falado, que às vezes as pessoas se chocam. Eu tenho falado muito com o pessoal de turismo. Isso foi uma outra coisa que eu fiz. Quando eu percebi que a gente
iria ter recessão, né? E que a gente precisava fazer alguns movimentos para entender isso melhor, eu falei, eu tenho que aceitar. E eu vou parar de chorar o passado. Eu vou parar de chorar os clientes que eu tinha daquele jeito, quanto eu vendia, que eu saía de manhã, ia visitar os meus clientes, que hoje de manhã eu acordei, eu falei, nossa, que saudade de visitar um cliente. Acho que você deve ter isso. Quem tem saudade de visitar o cliente, de atender um cliente, diga para mim sim, porque eu estou morrendo de saudade de ver meus clientes. Mas, num dado momento, pessoal, isso é uma saudade que depois eu falo, não, depois eu vou vê-lo, eu vou fazer um call, eu vou fazer uma ligação, deixa eu ver. Ai, que live deliciosa, obrigada. Estão gostando, pessoal? Estão achando que está valendo a pena estar aqui comigo? Vamos ver, estão gostando? Denise, que coisa gostosa. Beijo no teu coração. Está valendo a pena estar aqui comigo? Vão dizendo sim. E se acharem que não está, vão me falando. Olha só quanta gente querida. Então, pessoal, eu parei de chorar o passado. E na hora em que eu parei de chorar o passado, veio algumas coisas assim. E isso para o teu cérebro é ótimo, porque o teu cérebro também precisa de planejamento. O teu cérebro gosta de coisas um pouco mais estruturadas. E isto ajuda ele a se alinhar com você e com o teu estado emocional. Eu comecei a dizer, ok, eu devo ter perdido vários clientes. Ok, eu vou ter que recomeçar. Ok, eu vou ter que cuidar do meu caixa. Por quê? Porque aquilo que eu tinha como retirada, eu talvez não tenha aí nos próximos meses. Ok, eu interrompi alguns projetos. Eu tinha 3 grandes projetos aí na boca de fechar. E na hora em que eu comecei a entender que não seria igual, e ok, tudo bem, eu comecei a me centrar, eu comecei a me realinhar. E isto é uma dica que eu te dou, não chora o passado. Não chora o passado, porque nós vamos encontrar caminhos, nós vamos encontrar outras alternativas e já eu quero falar um pouco mais sobre isso com você. Eu entendi que, além de não chorar o passado, essa é uma crise do gerúndio. O gerúndio, pessoal, ele tem a ver com você não saber, por exemplo, como é que eu vou te explicar o que seria o gerúndio? É você estar em movimento, né? E ações que se iniciaram aqui continuam desenrolando até outros momentos. E isso é o gerúndio. É o momento de você estar testando, de você estar experimentando, de você estar repensando, reinventando. E quando eu penso nas empresas e nos negócios, eu penso que nós vamos ter que nos preparar para uma retomada. E a gente não sabe exatamente quando isto vai acontecer. Eu até assisti um vídeo do Marcos, onde ele estava conversando com a audiência dele, dizendo, olha, nós esperávamos que em maio nós fôssemos reabrir e já sabemos que até 31 de maio nós ainda estaremos de quarentena no interior. E é isto mesmo, nós vamos ter que estar adequando, ajustando, adaptando. Você vai dizer, mas Rosana, eu reduzi salário, reduzi jornada, eu não sei quando eu vou ter comissão de novo. Sim, é verdade. Nós vamos ter que fazer alguns ajustes. Esse será o momento da gente parar com a nossa família, conversar um pouco sobre caixa, sobre quais são as coisas essenciais, o que é prioridade, como é que a gente vai se organizar daqui para frente, né? E eu fui buscar na história do turismo algumas coisas que me deram a sensação de que isto era temporário, que isso seria passageiro. E olha só, pessoal, vocês são turismólogos, eu não, mas eu achei interessante que o turismo ele remonta lá da Idade Média. Na época das cruzadas, o turismo religioso já acontecia largado. E aí nós temos
no século XIX, com a máquina a vapor, né, com o advento da mobilidade, a gente começa a ter, de fato, o turismo como algo onde as pessoas se programavam. Antes disso, na época de Roma, as pessoas iam para spas, iriam para regiões onde elas poderiam ter águas termais. Era muito interessante a gente acompanhar o turismo. E olha só quantas situações o turismo já passou, né? E eu queria dizer a vocês o seguinte: eu tenho, neste momento de pandemia, feito alguns momentos de proximidade com os meus clientes. Quem está aqui sabe que eu tenho me conectado com os franqueados, com empresários de turismo, e tenho falado: como é que está? Como é que está o teu time? Porque a gente sabe que o turismo parou para resolver problema. Parou só para resolver como é que ele iria remarcar, reagendar, trazer os seus clientes para casa. E num dado momento, isto passou a ser o foco. A grande vitória do turismo era resolver problemas. E ótimo, é isso mesmo, faz parte, né? Só que, pessoal, eu fico pensando que tem mais coisa do que resolver problemas, do que se apresentar para solucionar questões ligadas à pandemia. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia estar perto dos meus clientes. Porque assim como os teus clientes estão distantes, os meus também ficaram. E isso começou a me deixar tão triste. E eu falei: o que eu posso fazer nesse momento que justificaria a minha presença? E aí eu pensei: poxa, eu vou começar a fazer home office junto com meus clientes, vou dar palestras, vou fazer workshops, vou fazer webinários, vou fazer ligações, vou ver como é que está a liderança, vou ver como é que está trabalhar à distância, eu vou tentar entender como é que está o turismo. E aí eu comecei a conversar com vocês. E o que eu queria dizer para vocês é que me fazer presente fez toda a diferença. Estar com vocês fez toda a diferença. E eu queria dizer a vocês que eu ouvi histórias lindas. Não posso nem lembrar de algumas que me emocionam. Pessoas que demoraram muito para vir, estavam lá fora, já sem dinheiro, conseguiram ter a ajuda de algumas pessoas estrangeiras, foram para albergue, foram para hostel, improvisaram, receberam comida de outras pessoas, comerciantes que já estavam fechando seus comércios. E eu comecei a pensar e falei: nossa, quanta história esse pessoal não tem. Quantas histórias esse pessoal tem agora e quantas histórias esse pessoal já viveu. Na Avianca, tsunami, Estados Unidos, outra, H1N1. Pessoal, quantas histórias vocês têm? Como vocês são privilegiados. Porque hoje eu vivo das histórias dos meus clientes. Eu estava conversando com um líder jovem, 35 anos, empresário, 25 anos, de uma clareza, de uma percepção. E ele dizia: Rosana, eu tenho 32 anos. E vivia há pouco tempo uma situação em família, descobri que a minha filhinha estava com um problema sério de saúde. Foi diagnosticada como autista. E eu sou grupo de risco. Com 32 anos, eu tenho diabetes e tenho uma empresa. E eu acabei tocando essa crise de uma forma com os meus colaboradores que eu fico me perguntando de onde eu tirei forças. Então, essa é uma história que acalenta o meu coração quando eu vejo que um cara de 32 anos, que tem um problema pessoal seríssimo, não dispensou ninguém, colocou o seu time em quarentena, em home office, e ele disse: eu não quero que eles corram risco, porque se eu não vou correr, porque eu não vou, a minha mulher não deixa,
eles também não vão correr e nós estamos tocando o nosso negócio à distância. Eu escutava uma outra empresária do ramo de posto de gasolina. Ela dizia, como é que eu vou me diferenciar agora? Eu vendo gasolina. E ela foi me contando a história dela, e ela foi me contando o que ela já tinha feito pelos caminhoneiros, como ela tinha servido refeições, como ela tinha aberto estacionamento para o pessoal tomar banho, dormir, como ela já tinha vivido outras crises. E eu falei, olha aí como é que você se diferencia. Você se diferencia pelo teu propósito, pelos teus valores. E aí eu pensei, se nessa conversa eu posso levar alguma coisa para esse pessoal, é como você pode estar presente. É como você poderia, nesse momento, pegar o teu papel, a tua caneta e pensar quantas histórias bonitas você já viveu, não só agora, mas quantas crises você já viveu nesse turismo. Já viveram? Deixa eu ver se alguém vai me falar. Legal, Natasha. Isso mesmo. Nós vamos ter muitas histórias para contar, pessoal, mas eu ouvi pessoal de turismo contar coisas belíssimas quando teve o problema de Avianca, como vocês resolveram problemas. Coisa quando vocês tiveram furacão nos Estados Unidos, quantas pessoas vocês trouxeram, quantas pessoas vocês ajudaram, pessoas que já tiveram problemas de saúde em outros lugares, ok? Quero saber aqui quando a Varig faliu, olha só, a Glaia, ok? Olha só, tem gente antiga de turismo. Nem te conto quantas, né, Raquel? É verdade. Eu já ouvi lindas histórias de vocês, da Tânia, da Fabi, da Júlia. Já ouvi histórias profundas. E, pessoal, não tenham medo de contarem essas histórias. Eu gostaria que vocês listassem, em equipe ou sozinho, quantas pessoas eu já ajudei. Quantas pessoas eu já tirei da fossa, da tristeza, do medo, da solidão, da desesperança. Porque se tem alguma coisa que neste momento a gente precisa, é levar esperança. E você pode. Você pode porque você tem belas histórias para contar. São histórias reais, são histórias verdadeiras. E quantos sonhos você já realizou? E é sobre isso que eu gostaria de te falar bem no coração. Olha só, eu tenho visto os agentes de turismo com medo de falarem com os clientes, com medo de se relacionarem com os seus clientes, com medo que eles cancelem, que eles digam que não vão mais viajar, que eles estão com medo, ou que eles te xinguem, porque muitos agentes foram xingados. Sim, as pessoas estão com medo, elas estão com raiva, elas estão em pânico, elas também perderam seus empregos, elas também estão, né, com medo de abrirem mão de uma situação confortável, eu digo financeiramente. E nesse momento que eu vi os agentes recuarem, irem para a trincheira, eu disse não. E nessas lives, o que eu comecei a fazer? Contate o seu cliente, esteja próximo do seu cliente. Afinal de contas, a sua ferramenta é a empatia. Se coloque no lugar do cliente. Visse o sapato do cliente. Não pegue o problema do cliente. Isso não é empatia. Mas viva o problema do cliente com uma certa distância, porque você tem os seus problemas. Mas entenda que ele também está fragilizado. Entenda, pessoal, que a vulnerabilidade está entre nós. E que se nós precisamos hoje de alguma coisa, nós precisamos de esperança. E nós precisamos de gente falando para a gente que é possível sim. É possível continuar a sonhar, é possível fazer planos, é possível a gente ter projetos, porque isto vai passar. Vocês sabem que isto vai passar. Então, olha só. Eu comecei a fazer palestras gratuitas, eu comecei a falar da empatia,
eu comecei a falar de outro ingrediente, que é a resiliência pessoal. A resiliência, ela vai te permitir sair da inação. Se você está paralisado, vai para o game, vai para o front. Anota agora quais são os clientes com quem você poderia estar falando. Com que clientes valeria a pena você se relacionar? Retome a sua lista de clientes. Você tem uma base de clientes através do teu sistema, através do teu caderninho, aquele teu caderninho matador, e volte a se conectar. Porque o que a gente está precisando é de conexão. A gente está precisando se importar com o outro e mostrar que a gente está aqui levando esperança. E olha só, pessoal, quando a gente fala de resiliência, eu vou tomar um golinho de água. Eu vou falando de muita coisa e eu estou olhando aqui o nosso tempo, porque nós temos mais 15 minutos e eu quero abrir pelo menos uns 10 minutos para vocês. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver... Nossa, Transbrasil. Olha, eu adorei, Regina! Regina Braga falando da dimensão. Nossa, tiveram quebras de empresas, vocês já tiveram que remanejar, realocar. É verdade, é verdade. Já tiveram problemas no exterior que vocês já tiveram que administrar. Sim. Como lidar com cancelamentos, desistência. Sabe como é que a gente lida com cancelamento? Desistência? Resolvendo o problema. Mas não é a solução que o cliente quer. Ok? É a melhor solução que nós temos para esse momento. Só que, ao não querer falar disso, eu acabo não fazendo nada. Eu acabo me distanciando das pessoas. É o que temos para o momento. Não fui eu que criei essa pandemia. Não fui eu que inventei o coronavírus. Eu estou vivendo o coronavírus como você, meu cliente, mas eu estou aqui te dizendo que a gente também está sofrendo, que a gente também está sentindo, que a gente também está com medo de quebrar, de perder o emprego, de não receber comissão, de que ele nunca mais viaje, de perder nosso ente querido. Ok? Então, a gente está falando de humanidade. A gente está falando de vulnerabilidade, de fragilidade, que são coisas que conectam. Ok? Então, toda vez que você, em algum momento, disser, eu não vou falar com aquele cliente, porque olha só, ele cancelou, eu tive que devolver, ele foi penalizado, teve multa. É verdade. É uma pena que a gente tenha que viver tudo isso. Mas nós vamos ter que viver. Nós vamos ter que passar por isso. Porém, se eu falar isto com o meu cliente deste jeito, e aconteceram casos, acho que vai ter gente aí que vai dizer, é verdade. Depois que a gente falou sobre isso, eu fui para o front, falei com o meu cliente e ele estava lá. Ele também estava frustrado, ele também estava pé da vida, às vezes com raiva, descontando em mim, mas num segundo momento ele ligou de novo e falou, desculpa, sabe que eu pensei melhor e você não tem culpa, você também é vítima, assim como eu. Então, se isso faz sentido, me dê um joinha. Operadoras quebrando, sim, é isso mesmo. Isso faz sentido, pessoal? Estou falando bobagem? Ou é isso que está acontecendo? E o que pior pode acontecer neste momento é eu me afastar do meu cliente, né? Uhum. Isto. Mostre que você está no mesmo barco. Mostre que você também é gente. Eu estava participando de uma mesa redonda e o pessoal falando o B2B, o B2C. Falei, caraca, gente, nós estamos falando de uma era que vai começar a fazer parte da nossa vida, que é o humano para humano. E se você, a gente, começar a sacar isso, que as coisas não vão voltar a ser como antes, não só porque a gente vai ter que mexer no caixa, que a gente não vai sair mais,
que a academia vai ter, né, aquele vidro de proteção, que os restaurantes vão ter que ter distanciamento entre mesas. Isso tudo vai existir, mas nós vamos ter aprendido a lidar com frustração. Nós teremos aprendido a dar prioridade para algumas coisas. A gente terá aprendido a valorizar sentimento, valorizar saúde emocional, saúde física, porque isso tudo está nos calando, para uns mais, outros menos, mas de alguma forma a gente está se humanizando, ok? E acho que vocês devem estar tendo muitas histórias que revelam isto, muito mais do que eu. E o que eu gostaria de enfatizar com vocês eu via muitos agentes de viagem ainda brigando com os canais. Pessoal, outra coisa que a gente vai precisar aprender a fazer é transitem em todas as redes. Dominem o processo de venda. Conduzam o cliente. Ele quer isto. Claro que você pede permissão, mas transite pelas várias redes em que esse cara pode estar. Aquele teu cliente mais clássico, que quer o presencial, que quer vir na loja tomar um cafezinho, ok. Esse cara vai continuar desse jeito. Mas tem aquele seu cliente que agora está conectado, transite nas redes. Conte para eles que você pode iniciar um processo de venda, sim, pelo online. Não há problema nenhum. São coisas que a gente vem evitando e que agora a gente vai aprender. Você tem que aprender a ser um social seller, né? E aprendam que você pode ligar, você pode ir pelo WhatsApp, pelo Telegram, que você pode fazer um post pela internet, que você pode fazer um TBT de uma viagem tua, que você pode fazer um story, que você é gente. E não separe mais a tua rede pessoal da tua rede profissional. É claro que se você tem o canal da loja, você pode chamar os teus clientes pelo Instagram da loja, bacana, mas leve o teu profissional para o teu pessoal. Leve o teu pessoal para o teu profissional. A gente está falando de humanidade. Eu tinha muito agente de viagem que falava, não, o meu Facebook é meu, eu não gosto de misturar. Por que não? O teu cliente quer ver você em home office, o teu cliente quer ver você curtindo as tuas férias num hotel bacana. Por que não? Então, pessoal, vão quebrando alguns paradigmas. Se existe um aprendizado que essa pandemia pode nos deixar, é que a gente pode transitar de diversas formas e falar à mente e ao coração do nosso cliente também de várias formas. Eu peço permissão, mas eu tenho controle. Eu sou especialista, eu sou consultor. Sou eu quem gero a solução. E quando a gente está falando de humano para humano, da cultura do se importar, da empatia, da resiliência, da esperança, eu não estou falando de produto, eu não estou falando de destino, eu não estou falando de pacote, eu estou falando de presença. Eu estou falando de escuta, eu estou falando de história, eu estou falando de conexão, e eu estou falando de vínculos emocionais, que na hora que existem, não tem para ninguém. Eu tenho certeza porque eu já vi muita gente que eu conheço que está aqui, que os clientes com quem você tem vínculo não te abandonam.